Muito boa tarde, tudo bem? Falo boa tarde porque é o horário que eu estou começando a gravar esse vídeo, embora você possa estar assistindo em horário diferente. Mas é o meu desejo que Deus te abençoe e que a transmissão desse conteúdo, desse estudo, possa ser de muito valor para a edificação da sua fé. Hoje eu não estou fazendo live ao vivo, apesar do vídeo ser um conteúdo daqueles que são gratuitos aqui no canal. Queria encorajar você que assiste, que acompanha aqui o nosso trabalho, que ainda não é membro. Por favor, pessoal, dê uma força para nós. Né? Agora ali no YouTube, todos os níveis, né, do botão Seja Membro, para você fazer parte da membresia, tem acesso aos conteúdos exclusivos. Eu quero fazer o anúncio aqui que nós estamos estudando assuntos preciosos. Né? Amanhã mesmo, com certeza, vai haver 2 ou 3 vídeos a mais nas playlists dos assuntos que estamos vendo. E esses assuntos são da seguinte categoria. Né? O primeiro é sobre a verdade do reino milenar, do reino de 1000 anos do Senhor Jesus, presente no Antigo e no Novo Testamento, nas profecias do Antigo e do Novo Testamento. Tem muita gente de escolas particulares de interpretação, como o amilenismo e pós-milenismo, que acredita que o Apocalipse é só um livro de simbolismos e que não há nada de literal em relação ao cumprimento da profecia de reino de 1000 anos de Jesus. Alguns falam que é só um aspecto único mostrado por João só no Apocalipse, que portanto Jesus não vai, eles dizem, né, diz que Jesus não vai voltar nem reinar 1000 anos aqui. Nós estamos vendo nesse estudo da verdade do reino milenar no Antigo e no Novo Testamento que é tremendo a revelação de que o reino de 1000 anos é um fato e que ele não está presente só no Apocalipse. Ele está presente na forma de semente, de germe que se desenvolve dentro das profecias de todo o Antigo Testamento e do Novo até chegar ao que João falou. E mais, como o professor Van Oosterzy diz, se você não acha o milênio em outras profecias do Antigo Testamento, você não tem direito de achá-lo no livro de Apocalipse de João. É impressionante que é uma coisa que já vinha sendo desenvolvida e que muitos cristãos, muitos teólogos, muitos intérpretes, professores não conseguem avaliar a importância dessa grande revelação. Mas esse é um assunto que, como um fio de ouro, percorre a escritura inteira. E nesse livro do Dr. Nathaniel West, chamado O Reino Milenar de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando esse assunto, inclusive com uma membresia que tem um grupo no WhatsApp para você fazer parte, e enviando materiais de apoio com infográficos, áudios resumidos e alguns outros suplementos produzidos com o auxílio da inteligência artificial que eu produzo e envio para os irmãos. Além desse fato, nós estamos lendo, tá? Eu estou lendo e estudando com os irmãos. Então, não perca, porque é um assunto de grande importância, principalmente do tempo que a gente está vivendo agora. Você vai ficar surpreso, como eu mesmo tenho ficado, à medida que eu tenho lido e estudado esse livro, quanta luz, quanta revelação tem me acrescentado. Então, se você quiser, por favor, se torne membro, nos ajude, dê uma força para nós. Né? Os irmãos sabem que aqui o meu trabalho é um trabalho voluntário, né, por encargo espiritual. Eu tenho aqui os conteúdos gratuitos que sempre vou disponibilizar, mas eu tenho também produzido esse conteúdo exclusivo para poder honrar os irmãos que têm procurado honrar aqui o nosso trabalho e ministério, tá? E eu preciso da ajuda de vocês. Né? Só com a monetização do YouTube a gente não tem ganho praticamente nenhum, né? É muito pequeno. Então eu gostaria de pedir que você, além de assistir, né, aqui monetizado, os conteúdos gratuitos, que você se tornasse membro, tá? Porque o ganho para você e para mim vai ser maior em todos os sentidos, em todos os aspectos. Além de tudo, né, do conteúdo do estudo, da bênção que você pode ajudar a dar aqui no meu trabalho, tem o galardão do Senhor a todos nós. E além do assunto do reino milenar, nós estamos estudando também a profecia acerca da reedificação da Babilônia. É um assunto muito pouco estudado, muito pouco compreendido por muita gente. Tem muita gente que estuda o Apocalipse, que vê capítulo 17, capítulo 18, falando do mistério Babilônia, né, daquela meretriz sobre a besta, e lê o capítulo 18 e pensa que se trata da mesma Babilônia.
Tem gente até que diz que essa Babilônia do 18 é a cidade de Roma, aonde a Babilônia espiritual, né, a igreja apostatada está. Na verdade, não. Na verdade, existe um assunto profundo com relação ao tempo do fim, a cidade empório comercial. Você sabia que a Babilônia de Nabucodonosor será reedificada literalmente no Iraque? O que Saddam Hussein fez nas décadas de governo ditatorial ali foi só um ensaio. Ele não conseguiu fazer o que queria. Aliás, o que muitos déspotas e grandes conquistadores quiseram, como Alexandre, como Napoleão, todos eles tentaram de alguma forma se servir da cidade da Babilônia. Foi encontrado nos arquivos de Napoleão arquivos que mostravam, né, textos e ensaios que mostravam seus planos acerca da estruturação da antiga Babilônia para torná-la sua capital, se ele tivesse vencido a guerra. Por que Satanás sempre faz com que os tiranos voltem-se para aquela direção? Outra coisa, por que o Ocidente cada vez mais cai de forma cultural, econômica e política, e o poder, eu acho que é uma coisa quase questionável para todos que entendem de geopolítica, e o poder governante do mundo se volta cada vez mais centralizado para o Oriente? Por quê? Por que o anticristo estará presente naquela cidade e a reedificará, tornando a sua capital? Por que o dólar, né, que ainda tem uma grande busca, todavia há planos desde a década de 70, denunciado em livros e arquivos mostrando que ele deve cair? Por que o Ocidente deve quebrar e o Oriente deve se reerguer? Assuntos como esse nós vamos estudar e estamos estudando no livro, com a ajuda do livro A Babilônia, seu ressurgimento e destruição final, da autoria do irmão Benjamin Wills Newton, o erudito de Plymouth, entre os Irmãos Unidos, que escreveu uma obra de quase 700 páginas falando desse assunto. É fantástico o que a Bíblia fala. Você não pode ficar de fora. Esse é o segundo assunto que estamos estudando no conteúdo exclusivo. E o terceiro, que já está disponibilizado na forma de aula, é o curso de grego básico e intermediário, né, da autoria do nosso irmão Anderson Fonseca, Anderson Friend, que disponibilizou o curso ali para aqueles que querem estudar a Bíblia de forma mais profunda, no seu idioma original, principalmente no Novo Testamento. Tá? Então, se você deseja fazer um estudo mais acurado, à medida que você estuda com a gente aqui, você sabe que diferença gritante que tem você ler uma tradução em português e você poder ser alfabetizado no grego para poder ler e estudar as escrituras de uma forma mais coerente, considerando texto, contexto, fazer uma exegese muito mais aprofundada para poder realmente entender os textos. Não tem nada que pague isso. E a didática do nosso irmão é muito boa, certo? O curso já está com 16 aulas, ele ainda vai gravar mais algumas e ainda vai ter ali uma gravação extra sobre crítica textual do Novo Testamento, para você entender a questão de manuscritos, quais são os mais confiáveis, o texto pesado e não contado, e também todo o aspecto ligado à manuscritologia, tá bom? Isso é o que a gente começou a fazer. Nós vamos dar continuidade, depois vai surgir outros materiais. Então, por favor, não deixe de buscar a sua assinatura. Você pode fazer a mais básica, que é o bronze, né? Tem a modalidade prata e a modalidade ouro, que inclui até mesmo horários pré-agendados, para que a gente possa talvez conversar, se você quer tirar dúvida, você quer ter uma hora e meia, uma hora e meia, talvez comigo na semana para conversar, você pode fazer ali o plano ouro se quiser, ou então o mais básico, que é o bronze e o prata, e você já vai ter acesso a esses vídeos e vai estar cooperando conosco e nos ajudando. Não deixe de fazer, tá? Eu gasto esse tempo aqui porque eu acho que é importante anunciar isso para os irmãos. Agradeço a todos que já são membros, que já se inscreveram como membros ali na área de membros, né? Se você não sabe como fazer, me procure no meu WhatsApp 18 981 11 8471, tá? Me procure e eu posso tentar ajudá-lo, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos então para o nosso estudo de hoje da série Diferença entre a Vida Eterna e o Reino. Esse eu acho que vai ser o vídeo 47 ou 48, não estou lembrado, mas vai aparecer na playlist em ordem. Nós vamos continuar o assunto de onde havíamos parado. Então vamos orar e entregar esse tempo ao Senhor e que Ele nos assista nesse momento e nos ampare. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador,
teu Filho amado, eleito, vencedor, aquele que nos comprou com seu próprio sangue e nos deu uma eterna salvação, e que disse que estamos para sempre nas suas mãos. É em nome dele nós pedimos que o Senhor passe por cima dos nossos erros, das nossas falhas, nos cobrindo com teu precioso sangue, Senhor, e que o Senhor não contemple a iniquidade ou falha, mas contemple, Senhor, a preciosidade da obra do teu Filho em nosso favor, para que o Senhor tenha em nós um canal, Senhor, para se mostrar e se expressar, e que a comunhão possa fluir sem nenhuma interrupção. Pedimos que o Senhor abençoe esse estudo e que esse vídeo, que esse conteúdo chegue aonde quer que o Senhor deseje e alcance as pessoas da forma que o Senhor também quer. Edifica-nos com a tua palavra, edifica-nos com a verdade, para a glória do teu próprio nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estou estudando com os irmãos aqui nessa série da diferença entre reino e vida eterna já há um tempo esse livrinho do irmão Penton chamado O Tribunal de Cristo, publicação da editora 12 Cestos, do irmão Jairo Santos. E nós vamos dar sequência onde havíamos parado, falando sobre a responsabilidade cristã. No vídeo anterior, nós introduzimos alguns versículos que ele cita para falar sobre a questão da parábola das minas e como ela ilustra essa mesma solene verdade, que uma coisa é termos sido feitos salvos e nos tornado, então, servos do Senhor, ou escravos, que é doulos em grego. Outra coisa é como nós vamos reagir com essa posição que ele nos deu à salvação, ao nos salvar, com essa posição que ele nos deu ao nos salvar, e qual será então o nosso destino quando estivermos diante dele para prestar conta do nosso serviço. E que isso então pode ser uma coisa de incerteza para muitos de nós. Na verdade, eu acho que, tirando Paulo, e aqueles apóstolos a quem o Senhor Jesus falou que eles se sentariam em 12 tronos, tirando Tiago e João, que o Senhor falou, vocês vão beber o cálice que eu estou para beber. E Paulo, porque também disse que a coroa da justiça estava ali guardada. Tirando esses, toda a igreja aguarda esse momento no tribunal de Cristo como uma surpresa. Então nós vimos algumas coisas. Nós vimos que esse servo da parábola das minas, que infelizmente foi reprovado, ele não deixou de ser servo, ele é um genuíno filho de Deus, certo? Ele comparece no rol dos servos, então o Senhor não deixou de reconhecê-lo como um servo, ainda que um servo inútil, nós vimos que o fato dele ser servo, doulos, indica que ele foi comprado com o sangue. Se ele foi comprado com o sangue, ele pertence ao Senhor, e ponto final. Não tem como alguém ser escravo do Senhor e o sangue do Senhor não ter feito a compra dessa pessoa. E se foi comprado com o sangue e o próprio Senhor está reconhecendo ele como escravo, alguém comprado por preço, então ele pertence ao Senhor, independente de ser ou não aprovado por ele. E nós vimos também que o grande problema aqui foi que ele não foi fiel com aquilo que foi confiado. O depósito inicial daquilo que a graça de Deus, que a salvação inicial de Deus significa para nós, deve ser respondido com temor e tremor, para que o Senhor possa nos aprovar naquele dia. Mas esse não foi o caso do servo. E aí nós paramos bem na parte onde nós estávamos dando evidências de que ele é alguém salvo. E agora nós vamos continuar exatamente daí. Tá? Nós falamos de 3 evidências. A primeira é que ele era um dos servos, dos escravos comprados pelo Senhor. O próprio Senhor usa esse termo para ele. Chegando, porém, aquele servo. Então, quer dizer, esse servo, esse doulos, esse escravo, você tem que entender a palavra no contexto em que ela é escrita. Não é só um servo no sentido de empregado com carteira de trabalho. Na Bíblia, a palavra escravo é usada no sentido de alguém que pertence, certo? De forma irrevogável, de forma irrevogável ao Senhor, porque foi comprado por preço. Havia naquela época da cultura bíblica ali no Novo Testamento um mercado de escravos, e o senhor que comprava um escravo fazia do escravo sua posse total. Era tão
tão grande a autoridade do Senhor sobre o escravo que ele podia ser morto ou preservado vivo. Ele era tratado como um bem pertencente ao seu Senhor, para o que o Senhor quisesse. Assim foi que Cristo nos comprou, mas não com ouro e prata, mas pelo seu precioso sangue. Então, se o Senhor chama ele de doulos, de escravo, aqui, é porque ele também é um dos que foram comprados por preço de sangue. Como o Novo Testamento afirma, que acontece com todos que se tornaram escravos do amor de Deus em Cristo, comprados com preço de sangue. E aí Paulo vai dizer para os coríntios, ora, vós não sabeis que não sois de vós mesmos? E Pedro vai dizer que não foi com ouro e prata, né? Em 1 Pedro capítulo 2 ele fala que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas como pelo precioso sangue como de cordeiro, sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo. Então esse sangue nos comprou e nos fez escravos. E esse servo reprovado não deixou de ser servo. O Senhor não disse, você não é mais meu servo, você não é mais minha propriedade, você não tem mais valor de compra diante de mim. Não, não, não. Ele continuava sendo escravo, apesar de ser um escravo, né, mau, que agiu mal. Mas ele era alguém salvo, então. Porque só os salvos é que são comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Depois tem aqui também a outra evidência, que ele comparece para ser julgado junto dos outros servos que são aprovados. E o tribunal que vai julgar os servos de Deus, conforme a gente já viu em outros vídeos aqui, você pode conferir, né? É 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo fala, todos compareceremos. E o todos ali, o leque do todos, é todos os cristãos, porque é para cristãos que Paulo está escrevendo. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio deste corpo. Né? A tradução grega no original fala, todos seremos manifestados no tribunal de Cristo. E a palavra tribunal ali é bema. É a plataforma de galardão ou disciplina. E no Antigo Oriente, o bema não significava só o que para os gregos era como uma plataforma de recompensa ou punição, para quem não lutou segundo as normas, ou de recompensa para quem lutou, mas também no Antigo Oriente significava uma plataforma no qual o pai de família se colocava e reunia apenas os da família para serem julgados. Quem era estranho à família não fazia parte desse tribunal. Assim, Cristo terá um bema, que por um lado será uma plataforma de galardão ou disciplina para quem já é filho, mas que merece ser premiado ou disciplinado, e também será uma plataforma de juízo familiar. Não para saber se você é salvo ou se perdeu. Salvo eternamente você é, se você creu. Mas para saber se esse salvo agora merece, diante da família, ser recompensado ou ser disciplinado pela conduta com que ele viveu. Por isso Paulo fala, vamos comparecer, e ele se inclui, para receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito no corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Aquele tribunal é o bema, é diferente da palavra grega tronos, de Apocalipse 20, onde fala de um trono judicial, depois do milênio, no trono branco. O bema é um tribunal antes do milênio, que vai definir quem pode ou não entrar no milênio, como um prêmio, ou ser excluído do milênio como disciplina. E esse servo, esse escravo comprado pelo Senhor, apesar de ser reprovado no que diz respeito à sua responsabilidade, ele comparece junto com os outros, o que indica que ele também faz parte do rol dos que estão no tribunal familiar. Esse é o segundo ponto. Terceiro, perdão. O período, né, é que ele tem que negociar a mina, é o período de ausência do Senhor, que é o período da era da igreja, onde todos como servos devem responder a Deus. Assim ele também. O que indica então que ele está sendo contado como aqueles servos, né, que se preparam durante a ausência do seu Senhor, portanto ele é salvo.
Ninguém no Novo Testamento que não é primeiramente salvo pode trabalhar para Deus como um servo durante a ausência do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos adentrar aqui na continuação com o quarto elemento que prova que ele também é alguém salvo. O irmão Penton continua da seguinte forma: a evidência final é irrefutável. Nas duas parábolas correspondentes, ou seja, nas parábolas tanto dos talentos como na parábola das minas, que fala da responsabilidade daqueles a quem o Senhor entregou e comissionou a trabalharem enquanto ele está ausente, né? Os não salvos são cuidadosamente colocados em contraste com os salvos. Os primeiros são descritos como cidadãos, enquanto os salvos são chamados de servos, escravos. Você já viu isso em Lucas? Eu quero até ler para você essa passagem, tá? Porque tem muita confusão. Gente, como tem confusão na cabeça de crente, dos crentes em geral. Todo mundo só enxerga céu ou inferno. Olha, a lei terrena, que é falha, que é limitada nas suas aplicações. Quem entende de jurisprudência sabe disso. Ela é muito refinada. Existem as constituições, né? Os artigos, né? As atas, parágrafos, tudo para poder fazer a lei ser o mais justa possível, a mais delicada e sensível possível, porque são diversas situações e cada caso é um caso. Agora, se a lei humana, que é tão limitada, é tão complexa, existem, né, julgamentos de primeira, segunda, terceira instância, existem vários níveis de julgamento. Tribunais específicos para causas específicas. Você acha que, para falar de uma alma diante de Deus, com tudo que ela significa, Deus vai simplificar a coisa desse jeito? Vai ser tudo resumido em céu e inferno? Se você pensa, você tem direito de pensar, você tem liberdade de pensar o que você quiser. Eu também. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de muitos livros de registros, a Bíblia fala de vários níveis de julgamento e vários tipos de tribunais específicos. O Bema, por exemplo, de 2 Coríntios 5, 10, é um tribunal familiar. Não entra quem não é da família. Se você estudar, tá? Se você estudar, não é ir lá dar uma lidinha e achar que estudou, não. Vai lá e estuda a origem dessa palavra para tribunal. E você vai descobrir que Paulo não estava falando de um tribunal judicial, de um tribunal que vai definir condenação eterna ou salvação eterna. É um tribunal para quem já faz parte da família. E nesse tribunal, o membro da família, que continua sendo filho, não é alguém que perdeu a salvação, não. É alguém que já faz parte da família e que tem a vida do pai. Ele pode ser, todavia, disciplinado porque não viveu de acordo com essa vida, ou porque pode ser galardoado se fez aquilo que agradou o pai. Assim era o Bema no Oriente e assim era no conceito grego de recompensa ou disciplina para os atletas diante da plataforma de premiação. Nos dois sentidos o Bema era usado. No Ocidente, no sentido de plataforma de galardão ou punição. No Oriente, no sentido de recompensa ou perda de recompensa num julgamento familiar. É diferente da palavra tronos, de Apocalipse capítulo 20, quando fala do trono branco. Ali está falando de julgamento para condenação ou salvação eterna. É outra história. Não confunda isso com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo ocorre nas nuvens, na parúcia do Senhor Jesus. Onde os servos, os doulos, os escravos são levados, como está dizendo aqui na parábola das minas. Só os comprados por ele, que pertencem a ele, é que comparecem. Ao passo que o trono branco ocorre, não é nas nuvens, porque quando o trono branco chega, no fim do milênio, céu e terra desaparecem. As almas dos mortos são mantidas de pé suspensas no nada, diante do trono. Não nas nuvens. Não existe nuvem, não existe terra, não existe céu mais. Haverá depois um novo céu e nova terra, mas já passou isso aí. Acabou. Dá para entender, gente? E ali sim é um julgamento judicial.
Mas um é antes do milênio, o outro é no fim do milênio. E além do tribunal de Cristo, há o trono da glória do Messias em Jerusalém para julgar as nações, de Mateus 25. Agora, se você ler Lucas 19, eu vou pedir para você ler comigo. Gente, eu não tenho pressa para terminar esse livro, não. Eu quero que você possa estudar de uma forma que eu e você possamos entender a Bíblia. Né? Porque senão fica essa salada, essa bagunça na cabeça dos irmãos. E aí, né? O crente desviado acha que perdeu a salvação. Quem não é salvo acha que está salvo, né? Quem é salvo não sabe por que foi salvo. Para o que foi salvo. O que tem que fazer depois de salvo. Eu queria aproveitar e fazer uma propaganda gratuita aqui, tá? Se você quiser, como alguém que já foi salvo, alguém que está preocupado em encontrar o seu lugar como filho de Deus, qual é a sua posição no corpo de Cristo, o que você foi chamado a fazer, leia um livro do irmão Watchman chamado Senhor, e agora? É publicado pela editora Vida com esse título. O título antigo era A Direção de Deus para o Homem, quando foi publicado pela editora dos Clássicos. Mas eu acho que com esse título antigo ele está esgotado. Mas se você procurar na editora Vida, né, que republicou, você vai achar com esse novo título, Senhor, e agora? Né? Tá, me tornei teu servo, sou teu, e o que faço agora? E ele vai ilustrar de uma forma maravilhosa, queridos irmãos, nos 3 ministérios principais do Novo Testamento, de Pedro, Paulo e João, o que Deus quer para cada tipo de cristão. Te colocando em diversos níveis em algum desses 3 grandes ministérios neotestamentários. Ou você foi chamado para pescar almas, como um evangelista, como alguém que abre a porta do reino às pessoas. Isso é Pedro. Ou você foi chamado para edificá-los, na verdade, em vários níveis, como pastor, mestre, profeta, como Paulo fez. Ou você foi chamado para restaurar o que está se perdendo, como pastor de almas e corações, e introduzir no nível mais profundo de comunhão e maturidade, que foi o que João fez. Nos 3 ministérios dos 3 apóstolos, você vê o chamado do Senhor em alguma das áreas específicas para você. Mas você precisa estar preocupado com isso, porque nós somos todos doulos, escravos, para um momento que vamos estar diante do tribunal de Cristo. Agora, esse 4º ponto, e fica aqui a recomendação para quem quiser, tá? E ele vai mostrar o seguinte, o irmão Watchman, que Pedro era o que pescava, Paulo era o que edificava tendas e João remendava as redes. Então você tem o ministério evangelístico, né, o ministério desbravador em Pedro, o ministério edificador em Paulo e o ministério remendador e restaurador através de João. Porque o Senhor os tornou aquilo que eles eram profissionalmente. As profissões dos apóstolos apontavam para o chamado de cada um em diversas áreas. Você vai ver que maravilha. Como que toda a obra de Deus nessa terra, nessa dispensação da igreja, está apoiada nessas 3 principais vertentes. Embora sim haja muitos dons e muitos tipos de serviço, mas eles sempre vão cair numa das 3 principais vertentes. Ou o ministério de pescar de Pedro, ou de edificar de Paulo, ou de restaurar e preservar de João. Certo? O que pescava peixe virou pescador de homens. O que edificava tendas foi chamado para edificar as igrejas com a verdade. É Paulo. As casas, né? As muitas tendas de Deus. O arquiteto. A rede de pescar na mão de Pedro vira uma tenda na mão de Paulo. E a tenda de Paulo, que se rompeu no final da primeira era cristã, estava com os desvios que estavam acontecendo, foi costurada por João, que foi chamado remendando redes. Então você tem o ministério desbravador, de pescar, né? De abrir caminho com Pedro, de edificar os que foram alcançados pela pesca do evangelho, né? Agora vai edificar, na verdade, e de restaurar, cuidar, apacentar e remendar, para preservar a vida, para o crescimento mais profundo na vida do apóstolo João.
Em alguma dessas áreas, eu e você vamos estar incluídos nessa era. E você tem que saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Então esse livro do irmão Otman ali, Senhor, e agora? Procure, tá? E você não vai se arrepender da leitura. Agora vamos para essa questão da evidência, né? Eu estou falando aqui sobre a parábola das minas, em Lucas 19. E o irmão Penton fala assim, ó. Se você estudar isso aqui com cuidado, você vai ver assim, que os servos, mesmo o servo mau, ainda é chamado de servo. Que em grego é doulos, tá? Eu estou falando servo, mas a palavra no grego é escravo. E lembre do escravo no conceito bíblico, aquele que foi comprado por preço de sangue e pertence ainda exclusivamente ao seu amo, ao seu senhor. Assim é o escravo aqui. Mesmo o que foi reprovado não deixou de ser propriedade do Senhor. O Senhor não o descartou como alguém que não é mais a sua propriedade. Lembre-se que o Senhor Jesus não comprou com o seu precioso sangue. Entenda aqui, ó. Comprou com sentido de resgate, tá? Porque você vai falar, não, irmão, mas lá em 2 Pedro diz que os falsos crentes vão negar o soberano Senhor que os comprou. Olha, a palavra grega é ambígua, certo? Existe a palavra para sentido de resgate, de redenção e de compra, por preço pago. No sentido de compra de preço pago, o Senhor comprou tudo. Até os que não são verdadeiramente salvos. Mas no sentido de resgatar, depois de ter pagado o preço, ou seja, daquela compra ser efetivada como algo que vai ser dele exclusivamente, isso é só para os salvos. Entendeu? Por isso que você vê na parábola do tesouro no campo, que quando o homem acha o tesouro, ele vai, por ter achado o tesouro no campo, ele compra o campo todo. Mas ele resgata apenas o tesouro. Por quê? Porque a esfera de pagamento da obra do Senhor Jesus inclui todo o cosmos, inclui todas as coisas. Ele pagou o preço para ter direito de ser Senhor sobre tudo. Mas ele só vai reconhecer como seu, não o campo todo, que é o mundo, o cosmos. O que é seu para uso de propriedade particular, exclusiva dele, é o tesouro. Então, quando eu estou falando aqui do escravo, o escravo está incluído nesse bem próprio, específico do Senhor. Porque, inclusive, se você estudar um pouco da cultura grega, da época de Paulo, o genitivo tu, Christou, inclui os que pertencem exclusivamente a Cristo. Os do Cristo, no grego. A gente já tem vídeo aqui falando sobre isso. E na época de Paulo, o genitivo tu, né, ele era usado para poder indicar pertencimento, exclusividade, não só dos que eram do vínculo familiar mais próximo, mas incluía, por exemplo, os escravos. Quando Paulo, por exemplo, fala assim, os da casa de César vos saúdam, ele fala lá em Filipenses. Os de César ali não era particularmente, como alguns intérpretes entendem, só os familiares consanguíneos de César. Estavam incluídos. Mas pesquisas mais recentes mostram que esse genitivo grego era aplicado para se estender também na grande casa de César, incluindo seus escravos. Então, quando eu estou falando aqui que o sangue comprou os escravos como pertencentes a ele por exclusividade, é claro que então está falando de alguém salvo, gente. Porque o genitivo abarca isso. Eu não sei se está sendo claro isso. E aí o escravo continua sendo alguém comprado pelo sangue, mas não só comprado no sentido de compra, no sentido amplo de pagamento, porque isso aí o mundo todo tem. O mundo todo foi comprado nesse sentido. Por isso que lá em Pedro fala que os falsos crentes vão negar o soberano Senhor que os comprou. Mas primeiro que a palavra soberano ali, Senhor não é Kyrios, né? É a palavra que no nosso português é o déspota. Então já muda. Segundo, que ali está falando de compra no sentido de que o Senhor pagou um preço por eles, mas não que eles pertencem com exclusividade ao Senhor, como no caso dos escravos.
Os escravos pertencem ao Kyros, que é o amo, que é o dominus em latim. Mas ali em Pedro a palavra não é Kyros para eles. A palavra ali é a palavra que da onde verte a nossa palavra déspota. É outra palavra, porque o Senhor é Senhor deles não no sentido de pertencimento exclusivo, como alguém que pertence a ele, sendo posse exclusiva dele. Não, é alguém pelo qual ele pagou o preço, está incluído num pagamento mais amplo. Mas porque ele não creu, ele não chegou a ser efetivado como parte do bem particular do Senhor. Então ele continua sendo um falso crente, que nunca chegou a crer de verdade. Por isso é um cão e uma porca que voltou para o lamaçal. O Senhor, Jesus nunca disse que ia dar a vida eterna para o porco e para o cão. Ele dá a vida eterna para a ovelha. A porca volta porque nunca foi ovelha. O cão volta porque nunca foi ovelha. Agora também o Senhor não disse, como o irmão Atmani explica, né, que a ovelha não possa se sujar no barro. Mas para a ovelha, se sujar no barro, ainda que ela fique lá um tempo, é desconfortável. Essa é a realidade de todo crente verdadeiramente crente, nascido de Deus, que vive uma vida desviada. Que não agrada o seu Senhor, ele vive uma vida infeliz. Eu conheço muitos. Não consegue voltar, mas também não consegue ser feliz no mundo, porque nasceu de Deus. Agora, o falso crente é aquele que quando volta, ele é igual a porca que tomou um banho e não vê a hora de voltar para a lama. Ele se sente plenamente confortável naquela condição. Não tem nenhum incômodo na consciência dele. É diferente do crente verdadeiro. Nasceu de Deus e por isso está incomodado com a condição de pecado, embora não tenha força para reagir. Então, um caso é um caso, outro caso é outro caso. E o caso de Pedro está falando de falsos cristãos, falsos irmãos, que negaram o déspota, que pagou o preço por eles. É assim que deveria ser traduzido. Não está falando de Kyros. O Senhor não tem uma relação de Kyros com seus doulos, com eles. A relação é outra. Eles não são chamados de doulos. E o Senhor não é chamado de Kyros deles. O Senhor ali é o déspota. Deu para entender? É diferente. E outra, a esfera de pagamento é maior do que a esfera de resgate. Isso fica exemplificado na parábola do tesouro, como eu estou falando. Ele paga o preço e compra, com esse pagamento geral, o campo todo, que é o mundo, de acordo com a parábola. Ele compra o campo todo, mas ele resgata o tesouro. É com o tesouro que ele tem uma relação de pertencimento exclusivo. Assim também o doulos aqui, o doulos, escravo, era parte do bem exclusivo de um amo, de um Kyros, de um senhor. A prova disso é que o genitivo tu, que é usado para tu Cristo, os do Cristo, se estendia a todos que têm uma relação exclusiva com ele. Assim como na época de Paulo, os de César não incluía só os que tinham a relação de família consanguínea de César, mas os que estavam debaixo da sua propriedade exclusiva, como os seus escravos, os seus doulos. Então, por isso aqui, doulos é alguém que pertence sim ao amo, ao seu Kyros. Mas além do, como o irmão Penton está falando, além do escravo que pertence ao seu Kyros, ao seu amo, tem os cidadãos rebeldes, que não aceitam que este homem nobre reine sobre eles. Esses são incrédulos. Esses ele manda que sejam mortos, executados. Mas o servo mau, ainda que seja mau, o Senhor ainda o reconhece como seu. Ele não conta ele como cidadãos. Você viu que tem dois grupos aqui na parábola das minas? Você já tinha notado isso? Agora fica o protestantismo clássico informando que o servo mau aqui é um falso crente. Como? Se doulos é um escravo de propriedade exclusiva do amo, que pagou um preço por ele. E isso só pode ser verdade em relação a alguém salvo? Sobre quem está o sangue do Cordeiro? Capítulo 19. E havendo entrado... Perdão, só um pouquinho. É versículo 11, né? 11. Estando eles ouvindo estas coisas, né? Versículo 11. Ao prosseguir, disse uma parábola, por estar ele próximo de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus
ia ser manifestado imediatamente. Por que o Senhor contou a parábola das minas? Porque eles estavam chegando perto de Jerusalém, e na cabeça de Pedro, Tiago, João, André, os demais apóstolos que estavam com o Senhor, como eles não tinham entendimento do que acontecia, pensaram, não, ele está indo para começar o reino agora. O reino vai começar agora, ele vai convocar as falanges de anjos, muito provavelmente, né? Vai destronar Pilatos, vai expulsar Herodes da Galileia, vai inaugurar o reino e vai pôr abaixo o Império Romano e cumprir todas as profecias com relação ao reino de glória. Ele estava com essa expectativa a hora que Jesus estava chegando em Jerusalém, na sua última viagem a Jerusalém. Aí o Senhor conta uma parábola para mostrar que o reino que eles estavam pensando que ia começar imediatamente ia ser postergado para o futuro. E que esse homem nobre ia embora. Para só depois de tomar posse de um reino, retornar. Disse, pois, certo homem de nobre nascimento partiu para um país distante, para receber para si um reino e regressar. Esse país distante era a sua ascensão aos céus, depois da ressurreição, depois da cruz. É lá que ele vai ser empossado como cordeiro digno para retornar e tomar posse da terra. Então, quer dizer, até que isso ocorra, o reino não vai se manifestar de forma imediata. O reino vai ser uma realidade espiritual apenas no coração dos discípulos. Essa é a fase do reino em mistério. Porque o Senhor está ausente. E chamando a 10 de seus escravos, a textual traduz correto, porque no grego não é servo, né, não é empregado, é escravo, lhes deu 10 minas. A mina é uma porção em valor monetário. E aqui, no caso, são diferentes dos talentos, porque os talentos é dado a cada um segundo a sua capacidade. Então, o talento significa o dom. A mina diz respeito à mesma fé comum, a vida espiritual. A diferença das minas para os talentos é que os servos, independente da sua capacidade, recebem por igual a mesma quantidade de mina, porque isso significa a mesma vida divina que está em todos que creram. Lá, na questão dos talentos em Mateus 25, é diferente porque ali é dado a cada um segundo a sua capacidade, porque está falando de dom espiritual. O dom é dado de acordo com a capacidade. A vida espiritual é dado por igual. Mas ambos, tanto a vida espiritual como o dom espiritual, são investimentos do Senhor nos servos. Então ele deu, né, a cada um segundo a sua capacidade, deu a cada um a sua porção, sua mina, né? Ele deu a cada um e partiu, né? E partiu. E aí o que acontece? Ele disse a eles, negociai enquanto venho. Mas seus concidadãos o aborreciam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo, não desejamos que este chegue a reinar sobre nós. Né? Quem são os cidadãos? Os incrédulos. O Senhor partiu para tomar posse do reino. Esse tempo de ausência é o tempo dos servos negociarem e dos cidadãos se decidirem por ele. Quem já é servo já se decidiu. Agora tem uma responsabilidade a cumprir. Isso é a posição de todo crente agora, nessa era dispensacional, nesse parênteses entre a ida do nosso Senhor e o seu retorno. Enquanto isso, o mundo e os judeus, porque aqui os cidadãos de forma mais específica são judeus, embora se aplique a todo incrédulo, eles estão rejeitando o senhorio de Jesus Cristo. Eles estão rejeitando a Jesus. Não querem Jesus. Esses daqui são os cidadãos. Então tem dois grupos aqui. Tem os servos, que são servos bons ou mal, e tem os cidadãos rebeldes, que são os incrédulos. Então, eu queria chamar a sua atenção para isso. Está aqui Lucas 11, leia aí na sua Bíblia, Lucas 11, do versículo 1 até o versículo que a gente leu aqui, versículo 14. Você vê dois grupos de pessoas aqui. Então como é que pode ser essa questão de ser incrédulo ou crente, assim, dessa forma tão simplória? Não, você tem crente fiel, crente infiel e o incrédulo, que nunca creu. O crente fiel e infiel continua sendo doulos, continua sendo escravo. Tem a responsabilidade de prestar conta ao seu Senhor, que o comprou por preço.
E tem os cidadãos que não são contados no rol dos escravos. É isso que o irmão Penton está falando. Isso tem que ser prestado atenção quando você está lendo a parábola. Não adianta falar, você está criando doutrina por parábola? Tô sim. Você está criando doutrina por tipologia, por parábola, por analogia? Tô sim. Quem disse? Aí tem gente que fala assim, mas parábola e tipos e figuras não estabelecem doutrinas. Bom, a pessoa que falou isso falou com tudo, menos com base na Bíblia, né? Porque na Bíblia, tipologia, né, figuras, estabelecem sim verdades e tipos. Não é isso que o autor de Hebreus faz quando ele pega o tabernáculo, a lei mosaica, quando ele pega a figura de Arão, a figura de Moisés, quando ele pega toda a história da jornada deles no deserto. Ele está todo o tempo criando doutrina, verdade, exortação, em cima de alegoria, em cima de figura, em cima de uma parábola, como ele diz para o tempo presente. Quando ele pega todo o rito mosaico do santuário da antiga aliança e fala, estas coisas eram uma parábola para o tempo presente. Ele está criando doutrina baseada em parábola. Sabe por quê? Porque parábola significa falar pondo ao lado, falar por comparação. Isso significa que o que você fala aqui tem sim um significado aqui. Então, eu já cansei de ver gente falando assim, não dá para falar que essa parábola está querendo dizer bem isso, porque parábola, na verdade, só significa um exemplo de uma lição moral final. Está preocupado só com a lição. Não necessariamente qualquer coisa na parábola tem que ter um contraponto. Ué, então a parábola está anulada, deixou de ser parábola, porque parábola significa exatamente isso, falar por contraponto. Você tem um ponto aqui que se afere, né? Se significa esse outro ponto aqui. Cada coisa dita aqui tem uma contrapartida aqui. Então, se Jesus está falando de um homem nobre, de servos bons e maus, de cidadãos rebeldes, então você tem que encontrar um significado para cada uma dessas coisas. E isso é tão verdade que o próprio Senhor, por exemplo, quando ele conta a parábola de Mateus 13, do semeador, ele explica cada coisa colocando um ponto e o seu contraponto, o seu equivalente. Lá em Mateus 13 ele fala, o que semeia é o Filho do Homem. A semente, né, é a palavra de Deus. Olha que coisa. O que semeia a semente é o Filho do Homem. A semente é a palavra de Deus. E aí ele fala, o que caiu em boa terra é isso. O que caiu entre os espinhos é isso. O que caiu entre pedras é isso. O que caiu à beira do caminho é isso. Os pássaros que vieram comer a semente é o diabo. Então, para cada coisa, ele põe um contraponto. O ponto e o contraponto. Ele põe esse lado, né? Parábola, falar por comparação. Isso corresponde a isso. Então, que história é essa que você, quando lê parábola, não pode interpretar cada detalhe tentando achar o seu equivalente? Isso não é o exemplo de Cristo, não é o paradigma de Cristo, e isso não tem nada a ver com a origem da palavra parábola. Se não for para achar um significado, então não é parábola, gente. E se aquele que diz isso, diz e crê nisso, é porque, como diz o nosso irmão Gouveia, ele que tem uma fraqueza e que prova que não é capaz de ser um mestre que corta retamente a palavra da verdade. Então não vem com essa que não pode se criar doutrina em cima de parábola, porque o Espírito Santo fez isso na carta aos Hebreus inteirinha. Não vem com essa que não pode criar doutrina em cima de tipos e figuras, porque o Espírito Santo fez isso por meio de Paulo e do autor aos Hebreus o tempo todo. Não vem com essa que cada ponto não tem a sua contrapartida de significado, porque é isso que significa parábola, é isso que Jesus fez. Então, eu como discípulo dele tenho que fazer o mesmo. E não ficar confiando em pessoas que dizem coisas para enfraquecer o poder e a verdade da palavra de Deus. O irmão F.B. Meyer, que pregava como tendo visto o rosto de Deus, segundo Spurgeon, ele dizia o seguinte: os tipos são tão precisos quanto a matemática. E por isso nos ajudam tanto a entender conceitos e verdades espirituais. Tem certas coisas que só com o tipo você consegue entender com perfeição. E por isso Deus utiliza tanto esse recurso. Agora, Deus utilizou
e eu tenho que deixar de lado. Se você não consegue entender isso aqui, é porque você e eu, se eu e você não entendemos, é que nós somos fracos na interpretação da Bíblia. Mas nada que está aqui por acaso, e tem sim um significado. O irmão Arlett Tuold dizia então, aquele que diz que uma parábola, que uma analogia, que um tipo ou uma figura não pode estabelecer uma verdade, diz isso com base na sua própria cabeça e não na Escritura. Então leia aí, você vai ver 3 grupos aí. Você tem, se for dividir, né? Os servos bons, os servos maus e os cidadãos. Agora, se for para colocar em classe, você tem 2 classes, a classe dos servos e a classe dos cidadãos. Então esse é o 4º ponto que prova que nessa parábola está falando de alguém salvo diferente de alguém perdido. Apesar de ser um servo mau, né? Os não salvos são cuidadosamente colocados em contraste com os salvos. Os primeiros são descritos como cidadãos, enquanto os salvos são referidos como escravos. Né? Essas duas únicas classes no mundo, essas são as 2 únicas classes no mundo, né, que permitem dividir a humanidade nitidamente. Aos escravos, aos servos escravos, o Senhor confia tudo o que é seu na terra. Os cidadãos, por outro lado, enviam uma mensagem ao Cristo que veio até a terra. Não permitiremos que este homem reine sobre nós. Uma mensagem que, segundo o arcebispo Trenth, né, terá seu cumprimento completo e final na grande apostasia dos últimos dias. Todos os 3 servos aceitaram Jesus como Senhor e, de forma efetiva, entraram no serviço de Deus. Steiner diz o seguinte: seus próprios servos, isto é, aqueles que se tornaram seus por meio da fé, em oposição aos cidadãos que não o receberam como Senhor, não fizeram isso. E que sem misericórdia são executados violentamente em sua presença. Olha como que o Senhor trata o cidadão rebelde, que representa um incrédulo que não quer ter nenhuma relação com Jesus. O incrédulo, gente, não é alguém que pecou, falhou. Não. O incrédulo é alguém que diz assim, eu não quero. Ele diz de coração isso, eu não quero nada com Jesus Cristo. E ele odeia consciente e deliberadamente o Senhor. A esse, que está representado na figura dos cidadãos aqui da parábola, Lucas capítulo 19, versículo 27, diz como é que o Senhor vai agir com ele. Olha só. E aqueles inimigos meus, o Senhor chama eles de inimigos, e aqueles inimigos meus que não quiseram que eu chegasse a reinar sobre eles, trazei-os aqui e decapitai-os na minha presença. E é assim que ele trata o rebelde, o incrédulo. Isso não é feito com o servo. O servo é servo mau, caiu, o Senhor vai açoitá-lo, vai discipliná-lo, vai tirar o galardão dele, mas ele não deixou de ser doulos, escravo comprado por sangue. Diferente do cidadão incrédulo, rebelde, que não quis ter nada a ver com o Senhor. Então, aqui está muito claro, é irrefutável isso aqui, gente. E se você não consegue ler isso aqui e fazer diferença, é porque a sua leitura da Bíblia, desculpa falar, é muito fraca. Então, aqui diz assim, ó. Enquanto um dos servos, dos escravos, representa um membro inativo do corpo de Cristo, alguém que deveria ter sido responsável e não foi, um membro que fracassou em realizar suas obrigações, os cidadãos são rebeldes declarados. Consequentemente, seu senhor ordena que sejam mortos. É evidente que esse procedimento penal, né, de punição, atribuído aos cidadãos, é fundamentalmente diferente da repreensão que ele deu ao servo mau. Ao cidadão incrédulo, decapitação, morte. Ao servo mau, repreensão e disciplina. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Dessa forma, portanto, vemos o perigo que todos nós corremos e para o qual
nosso Senhor chama nossa atenção, como uma luz vermelha de um semáforo a piscar diante de nossos olhos. Um perigo que, notavelmente, é maior para o servo mais humilde. Que perigo é esse? Subestimar o que Deus nos deu. Cristo dá a cada servo aquilo que ele vê que esse servo pode usar sabiamente. Ele dá na medida em que o servo pode negociar, e daí tirar proveito. Nenhum servo pode dizer: Senhor, tu nada me deste. Cristo não espera que servo algum produza resultados maiores do que suas habilidades ou suas oportunidades lhe permitem. O mais pobre, o menos letrado, o mais obscuro tem o pouco, que pode, contudo, resultar em muita riqueza futuramente. Então ninguém pode falar que não pode fazer nada. Alguma coisa você pode. Nem que for para limpar o salão onde os irmãos reúnem, nem que for para orar em secreto, nem que for para contribuir com alguma coisa, mas cada um de nós tem alguma coisa. Porque a vida de Cristo que entrou em nós, representada na mina, ela pode se desenvolver. Um crescimento espiritual que vai abençoar tanto a mim como o próximo. Em áreas diversas. Os dons que o Espírito Santo dá podem ser multiplicados. E cada um tem pelo menos algo a dar. Eu vou ler mais um parágrafo e parar por hoje, tá? Então nós vamos ter mais um vídeo ainda para tratar desse assunto. Esse é o vídeo 2 sobre a responsabilidade cristã. Nós vamos ter um terceiro depois desse aqui. Um talento também foi confiado ao servo que estava desocupado. O talento lhe foi concedido segundo sua própria habilidade. Portanto, ele é tão capaz e por essa razão tão obrigado a trabalhar espontaneamente com seus dons, assim como qualquer dos outros servos trabalham com seus dons e habilidades. Essa é a impressão da história dos talentos, né, segundo Goebel, né, esse expositor bíblico. Mas esse servo subestima tanto sua oportunidade a ponto de enterrá-la na terra. E aqui tem uma aplicação muito interessante, né? O que é enterrar na terra? Colocar aquilo que Deus te deu em assuntos terrenos. Você usa habilidades, por exemplo, quantos irmãos são agraciados com finanças? E eles nunca se perguntaram por que Deus permitiu que eles nascessem em um lar com riquezas. São de berço favorecidos financeiramente. Eles nunca se perguntaram por quê. Acham que toda a riqueza que Deus deu é para eles usufruírem com eles mesmos. Quantos que aprenderam com facilidade outro idioma e nunca se preocuparam em utilizar isso para o reino de Deus? Quando você... Eu estou dando 2 exemplos básicos aqui, mas isso pode ser aplicado em qualquer área. Desde a sua habilidade em cozinhar, por exemplo. Se você é uma cozinheira de mão cheia, você fica preocupado às vezes em cozinhar para ganhar dinheiro. Não tem tempo para ir para reunião, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para servir os irmãos, porque está envolvido abrindo restaurante, trabalhando até tarde, trabalhando de madrugada, ou às vezes se dedica lá na padaria, fica até de madrugada. Acorda 4 horas da manhã para pôr pão para assar e trabalha até a noite com a padaria aberta. Mas se for para fazer um almoço para os irmãos, a murmuração. Bom, essa habilidade que Deus te deu, você nunca se preocupou em se perguntar o porquê? Se você pega qualquer dom, seja ele dom miraculoso, dom de vida que eu falo aqui são aqueles dons que vêm com a graça e que utilizam-se as coisas dos meios naturais que você tem. Então seja dom de misericórdia, de servir, como está em Romanos 12. Geralmente os dons de Romanos 12 são dons de vida. Agora, e tem também os dons miraculosos. Se você pega qualquer dom que Deus te deu e você se preocupa em fazer apenas para você e para as coisas desse mundo, você está enterrando o talento. Você está aplicando na terra aquilo que deveria resultar em benefício para o seu Senhor. Quantos crentes estão fazendo isso? Nunca se perguntaram por que são favorecidos ou têm algumas habilidades especiais. Nunca se perguntaram. Eu, na verdade, quando li isso aqui, estremeci. Falei, meu Deus, qual que é a oportunidade, o meio, o privilégio que o Senhor deu que eu estou perdendo? Porque, gente, tudo foi nos dado. O que é que temos, como diz Paulo, que não temos recebido? Qualquer habilidade que você tenha, foi te dado e você deve pensar para quê?
Em que no reino de Deus você vai investir? Né? Ele enterra, ele põe o talento nas coisas terrenas. Né? Talento aqui não é, como a gente fala da forma semântica, talento significando uma habilidade. Tá? É que a palavra talento no contexto é usada para uma medida de ouro. Cerca de, alguns falam 33 quilos, outros 45 quilos de ouro. Isso era um talento naquela época. Ou seja, é um depósito do Senhor confiado. É alguma coisa que o Senhor confiou a você como riqueza dele. Só que nós caímos no erro de achar que é nosso e nós podemos fazer o que quiser. E a gente pega o que deveria resultar em benefício para o reino de Deus e aplicamos só nas coisas da terra. Você está enterrando. Você está enterrando. Pense bem, eu queria deixar essa palavra de advertência aqui para você. Você que tem dons de comunicação, de fala, de qualquer serviço de mídia, você que tem condição financeira, rentável, aí você fala assim, mas eu não tenho nada disso, eu sou pobrezinho, eu sou iletrado, então não tenho... Ah, é? Você aprendeu a costurar? Você aprendeu a pescar? Pescar mesmo, pescar peixe. Você aprendeu a ter alguma habilidade artesanal? Saiba qualquer coisa que você tenha. Eu estou falando aqui só por enquanto dos dons de vida. Você tem facilidade de memória? Você nunca se preocupou por que Deus te deu uma memória privilegiada? Se você tem memória fotográfica, se você registra as coisas com facilidade? Será que é para você ficar lendo revista, assistindo jornal, conhecendo fatos geopolíticos? Gasta horas e horas num jornal geopolítico, falando de política, mas nunca se preocupou em usar essa memória para decorar versículos? Certo? Para ensinar os demais irmãos? Para que você acha que Deus te deu essa memória, meu irmão? Para que você acha que Deus te deu capacidade intelectual como te deu? Facilidade em aprender outra língua. Qualquer coisa. E se for falar dos dons miraculosos, então, como cura, prodígios, sinais, aí então não precisa nem falar nada, né? Para que você acha que Deus deu qualquer dom que você tenha? Para o seu proveito? Para você viver a vida hedonista a seu bel prazer? Para que ele supriu você financeiramente com recursos? Porque lá em Romanos 12 tem o dom da contribuição. Certo? Contribuir, ofertar é um dom. Não é uma coisa para ser feita de forma esporádica. Tem irmãos que Deus dá e quando eles entendem esse privilégio, eles fazem isso com excelência. E por causa disso o reino de Deus avança. Eu também não estou falando para você jogar dinheiro fora e investir na vida de quem não precisa. Certo? Ou de quem quer só abusar. Eu estou falando de coisa séria. Daquele que tem compromisso. Você enxergou algo que vai ali canalizar para o reino de Deus? Invista! E se você não tem dinheiro, ore! Você às vezes não se preocupou. Você fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso trabalhar, eu sou aposentado por invalidez. Deus te deu tempo então, meu amigo. Você tem tempo sobrando. Quanto tempo você poderia investir em oração e intercessão? E você pega esse tempo que você está aposentado, afastado por invalidez, para fazer o que com esse tempo? O que você vai fazer com o tempo que Deus te deu? Uma coisa é certa, amados, nenhum de nós terá desculpa diante do tribunal de Cristo. Nenhum de nós poderá falar que não recebeu nada para negociar. Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Enterrar o talento é pegar qualquer tipo de dom espiritual de vida, dom miraculoso, dádiva e dom natural que Deus tenha te dado para o reino dele e você investir nas coisas da terra. Esse servo, na sua carnalidade, né, a carnalidade desse servo é sua vergonha, porque ele é um filho de Deus e, como tal, é desleal com o que lhe foi confiado. O principal fator que o torna culpado é o fato do dinheiro pertencer não a um desconhecido, mas ao seu senhor, a quem ele estava obrigado como servo. O incrédulo recebeu de Deus a chance de viver nessa vida para ter pelo menos a chance de crer no Senhor. Agora, todo que creu no Senhor está aqui nessa vida para negociar para o seu Senhor. O incrédulo está vivendo, esbanjando
as coisas e não sabe de nada. Agora o servo tem uma relação com o Senhor, ele sabe. É ou não é verdade? Pare um pouquinho e pense. Eu não sei se você já parou para pensar isso. Depois que você se tornou crente, que você se tornou cristão, creu em Jesus, Jesus é o seu Senhor, você sabe disso no seu coração? É ou não é verdade que há em você sempre um sentimento, um senso de que você tem alguma coisa a fazer? De que você está vivendo diante dele? Esse senso, sabe o que é? É a consciência que está sobre cada doulos, sobre cada escravo, de que tudo que ele tem pertence ao amo. Agora é muito grave esse caso aqui, porque ele é um doulos, um escravo, que o Senhor confiou alguma coisa, e ele sabe e não negocia. É isso que é a questão séria que envolve muitos cristãos agora. Né? Que envolve os cristãos agora. Eles sabem que tem o Senhor, eles sabem que o Senhor investiu neles, mas eles não reagem ao Senhor. Diferente do incrédulo, que não está nem pensando em Deus, nem sabe quem é Deus. Nem, né? E eu e você como cristão, não. Nós não podemos dar essa desculpa. O Espírito Santo está dentro de nós. A carnalidade é algo muito sério. Não é o fato de possuir talentos que determina o nosso galardão, mas é unicamente o uso que deles fazemos. Certo? Então, que essa palavra sirva de encorajamento, advertência, né? Uma exortação para cada um de nós, para mim primeiramente. Hoje nós focamos no quarto ponto que demonstra que o servo é alguém salvo. Né? Ele é diferenciado dos cidadãos. E qual foi o problema que aconteceu com ele, apesar de salvo? É que ele era carnal e investiu os dons do seu Senhor nas coisas da terra. Fica para cada um de nós a pergunta: aonde que eu estou usando a vida, o tempo e os recursos e habilidades naturais ou sobrenaturais? Sobrenaturais se for dons miraculosos do Espírito Santo. Naturais se forem meios e habilidades com as quais eu nasci. E de vida, se tiverem a ver com a formação de Cristo em mim, né? Para expressar tudo que Romanos 12 fala. Sejam dons naturais, dons de vida, dons miraculosos. Aonde eu estou usando aquilo que Deus me deu? Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. E vamos ter que dar conta disso, irmãos. Que o Senhor fale ao nosso coração e nós tenhamos prudência. Porque Ele virá acertar conta com seus servos. Vamos parar por aqui. E na próxima mensagem nós continuamos. Vamos ver se a gente conclui esse capítulo da parábola das minas e dos talentos na próxima transmissão. E aí nós vamos entrar no assunto, né, sobre o reino milenar como galardão dos crentes fiéis. Tá bom? Mas a gente vai continuar indo o assunto da responsabilidade cristã na parábola das minas e dos talentos no próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, de dar seu joinha aí, seu gostei, né? Comentar o vídeo, por favor, comente, gente, porque você comentando o vídeo, você dá mais autoridade para o algoritmo promover o conteúdo para outras pessoas. E por favor, né, queria fazer de novo um apelo aqui. Se você não é membro, procure fazer sua assinatura, nos ajude, tá? A alcançar o maior número de membros para que a gente possa continuar levando adiante esse trabalho da forma que a gente tem feito, tá bom? Quanto aos benefícios para quem é membro, eu já falei na introdução aqui do vídeo. Que Deus abençoe cada um e até a próxima transmissão. Fiquem com Deus.